Caros amigos pastores, líderes e consultores de igrejas, eu preciso da sua atenção para a melhor medida que já foi tomada para facilitar a legalização de igrejas, mas que foi revogada com imensa facilidade porque não foi realizada através de lei, mas de uma simples instrução normativa da Receita Federal do Brasil. Eu, Fernando Gamino, tenho a certeza de que alguns de vocês têm uma posição privilegiada para levar esse assunto com toda a educação necessária, até políticos que possam ajudar, sejam eles da bancada religiosa na Câmara dos Deputados ou no Senado, sejam eles do Poder Executivo Federal. As igrejas serão imensamente beneficiadas se for criada uma lei com o mesmo teor da instrução normativa que foi revogada em dezembro de 2022. Acho que todo mundo que está acompanhando o curso Estatuto da Igreja Legal já sabe que a sede da igreja, a igreja matriz, vai precisar de um CNPJ. Mas e as filiais, as congregações e pontos de pregação? E o escritório, a residência pastoral e os demais estabelecimentos da igreja? Também precisam de um CNPJ para que a igreja ande 100% na mão da lei? O Brasil tem uma vasta tradição de priorizar os interesses do Estado em detrimento dos cidadãos e demais setores da sociedade civil. Não vou entrar em muitos detalhes, mas há um vasto cabedal de leis, normas e regulamentos que beneficiam os políticos, os amigos dos políticos e os servidores públicos de alto escalão, ao mesmo tempo em que regulam e exigem mais dos demais setores da sociedade. Para que descomplicar se, ao complicar, dá para vender facilidade depois? Essa lógica, infelizmente, domina o cenário brasileiro desde sempre. Apesar de todas as coisas boas que os portugueses nos trouxeram, como o cristianismo, o direito romano, a arquitetura e muito mais, esse malefício cultural também chegou nas caravelas. Eu moro em Portugal e constato o mesmo tipo de problema por aqui. Agora, para de devagar, Gamino, o assunto é CNPJ de filiais de organizações religiosas, ok? Vamos lá. O CNPJ é composto por uma sequência de números que identifica a pessoa jurídica pagadora de impostos. Aquele 1000 ao contrário no final, ou 0001, que começa depois de uma barra, indica um CNPJ de matriz. Um CNPJ com os mesmos números, mas com final 0002, é o CNPJ da primeira filial, um final 0003 é a segunda filial e assim por diante. Tradicionalmente, sempre se exigiu a máxima burocracia para o setor privado e demais setores da sociedade civil, por menor que fosse a sua atuação. Portanto, não é de se espantar que as igrejas sempre tiveram de abrir um CNPJ de filial para cada congregação, ponto de pregação e demais estabelecimentos, se quisessem ter uma igreja rigorosamente na mão da lei. O surpreendente foi quando apareceu, sem aviso prévio e nenhum alarde, a Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil, de número 1897, de 28 de junho de 2019. Acho que nem mesmo o presidente Bolsonaro sabia do bem que essa medida podia proporcionar às igrejas. Nunca vi ele fazendo a sua divulgação e nem tentando ganhar capital político com ela. Aliás, o secretário que assinou essa instrução normativa, o Marcos Sintra, foi demitido pouco depois devido à repercussão negativa que a sua bandeira histórica de criar um imposto único muito semelhante à volta da CPMF teve. A essa altura, você provavelmente quer entender porque uma instrução normativa com cerca de meia página, que aliás está aqui abaixo, faz o meu coração acelerar tanto. Vamos a isso. Ela apenas acrescentava o parágrafo 9º à Instrução Normativa RFB número 1863 de 2018, dizendo o seguinte, parágrafo 9º, ficam dispensados da inscrição no CNPJ os estabelecimentos de organizações religiosas que não tenham autonomia administrativa ou que não sejam gestores de orçamento. Você não é obrigado a entender esse juridiquês bruto, por isso, vamos entender melhor o alcance desse dispositivo. Lembra que a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil prevê que os modestos pontos de pregação devem inicialmente ser organizados como igreja e, somente a partir do momento em que reúnam condições materiais para manter-se, devem buscar a sua legalização?
Aliás, essa é uma prática super comum à maioria das igrejas. Pois bem, enquanto essa instrução normativa vigorava, a igreja que está dando suporte à criação desse ponto de pregação, que o Jonatas gosta de chamar de ministério hipossuficiente, não precisava mais deixar o ponto de pregação na informalidade. Como resultado, ele passava a fazer jus a benefícios que lhe davam melhores condições de acelerar as bases da sua sustentação financeira. Vou dar outro exemplo. Eu conheço centenas de Assembleias de Deus que possuem uma administração centralizada na igreja matriz e que não legalizaram suas filiais por diversos motivos que vão desde o custo do cartório do registro civil de pessoas jurídicas até as dificuldades e os custos adicionais apontados pelos seus contadores para manter a escrituração contábil de diferentes centros de custos que precisam ser destacados na contabilidade das filiais. Agora vamos a mais um exemplo. Imagina uma igreja batista que não possui filiais, mas é proprietária do imóvel onde o seu pastor presidente reside e prepara suas pregações, e também comprou o terreno ao lado do templo, onde construiu uma cantina e um estacionamento. Esses dois imóveis são considerados estabelecimentos que precisam de um CNPJ de filial. Nos nossos exemplos, tanto a Igreja Presbiteriana quanto a Assembleia de Deus e a Igreja Batista, enquanto vigorou a instrução normativa, que precisamos da sua ajuda para transformar em lei, tinham muito a ganhar se destacassem suas filiais, congregações, pontos de pregação e estabelecimentos no Estatuto, destacando que se tratavam de filiais que não precisam de um CNPJ. Aqui abaixo, na área de alunos, vocês vão encontrar alguns modelos de cláusulas que nós preparamos na época em que isso era possível. Mas se você ainda está em dúvidas porque eu acho tão necessário que essa instrução normativa vire lei, está tudo bem. Ainda não expliquei porque eu gostei tanto dela. Raciocina comigo. Ela permitia que todas as filiais, congregações, pontos de pregação e demais estabelecimentos da igreja fossem destacados no seu estatuto, sem a necessidade de abrir um CNPJ para cada um. Você tem noção de quantos municípios somente deferem processos administrativos de reconhecimento da imunidade do IPTU ao preenchimento do CNPJ? Nem eu tenho, mas são muitos. Isso significa que muitas igrejas só conseguem deixar de pagar o IPTU da igreja matriz e têm muita dificuldade de conseguir o mesmo benefício para as filiais e demais estabelecimentos. Ao listar todos os imóveis e filiais da igreja num único documento, obrigatório em todos os atos que a igreja celebra, o seu estatuto, chamando a atenção para a legalidade desses estabelecimentos não precisarem de um CNPJ de filial, como dizem os franceses, voilà, era possível matar vários coelhos com uma cajadada só. Percebeu como fica muito mais fácil a igreja deixar de pagar o IPTU de diversos imóveis manejando um único processo administrativo? A prova de que os imóveis estão vinculados à igreja estará explícita no Estatuto da Igreja. Caso o município continue a se recusar a conceder a imunidade a determinado imóvel pela ausência de um CNPJ de filial, aí ficará muito mais fácil ter o que nós, advogados, chamamos de prova pré-constituída, para instruir um mandado de segurança contra o prefeito. A questão do IPTU é apenas a ponta do iceberg dos benefícios que a legalização de todos os estabelecimentos de uma igreja acarretam. Uma igreja 100% na mão da lei vai poder se beneficiar de diversas outras maneiras. Por exemplo, a igreja poderá apontar o endereço de suas filiais sem CNPJ como destino de mercadorias importadas sem impostos. Esses endereços poderão constar das respectivas notas fiscais e documentos de transporte, salvaguardando o transportador em fiscalizações. Por um breve período, a Receita Federal do Brasil deixou de tratar as igrejas como se fossem empresas e criou uma facilidade enorme para a legalização até do mais modesto ponto de pregação. Apenas as filiais
que possuíam autonomia administrativa ou que fizessem a gestão de um orçamento próprio precisavam de um CNPJ de filial. Muito justo. É perfeitamente razoável que a igreja tenha um CNPJ de filial para cada centro de custo destacado em sua contabilidade, que não possa ser exercido no mesmo estabelecimento da matriz. Eu conheço muitas Assembleias de Deus cujas filiais possuem um alto grau de autonomia administrativa em relação à igreja matriz. É claro que as filiais terão de prestar contas e repassar um percentual da sua arrecadação para os projetos da matriz, mas essa autonomia e a gestão do seu próprio orçamento leva à necessidade de obter um CNPJ próprio para cada filial. Muitas outras Assembleias de Deus possuem toda a administração financeira centralizada na matriz. Hoje, elas estão obrigadas a abrir um CNPJ distinto para cada uma de suas portas. No entanto, isso acaba sendo inviável. O contador da igreja vai apresentar uma fatura muito alta para poder fazer a contabilidade de cada estabelecimento. E a igreja, no mínimo, precisará enviar um envelope de documentos para cada CNPJ ao profissional contábil todos os meses. Esse trabalho adicional nas atividades de escrituração, controle e auditoria é desumano, sem sentido e sem utilidade prática alguma, até mesmo para o governo. Além disso, cria obstáculos práticos para que as igrejas possam usufruir plenamente as imunidades tributárias previstas na Constituição. Pegou a visão? É possível legalizar todas as portas das igrejas de um modo simples, barato e rápido. Para isso, precisamos da sua ajuda para bater nas portas certas e pedir para que uma lei com o mesmo teor da agora revogada Instrução Normativa da Receita Federal 1897, de 28 de junho de 2019, seja criada. Contamos contigo!